noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a irmã Levi, a irmã Eduarda, o Matias, que vieram nos fazer uma visita de surpresa. Mas é sempre uma bênção, de ter a irmã Levi aqui conosco, Deus te abençoe grandemente, você e sua família, com essa voz maravilhosa, e abençoada. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a todos. Essa tarde tivemos uma notícia da partida do irmão Billy Paul Brana, mas não há uma confirmação oficial, Parece que a voz de Deus vai dar uma nota, mas eu recebi uma ligação da Bolívia, do irmão René Limate. Ele entrou em contato com o cunhado do irmão Billy Paul, o irmão Jorge Smith. Irmão Jorge, eu tenho a mensagem ali que ele encaminhou para mim. O irmão Jorge disse que ele ainda está no hospital, está com vida e corre o risco também de ser recolhido, Mas isso tudo está nas mãos de Deus. E o problema dele é um câncer, Está lutando com um câncer no pâncreas, Ele está com 88 anos, é uma testemunha ocular do ministério do irmão Brana, desde adolescente, viajou com o irmão Brana, todo mundo viu muitas coisas, testificou, viu até o anjo do Senhor. O anjo do Senhor pediu para o irmão Brana acordar o Billy Paul para que o Billy Paul visse a ele, E o irmão Brana perguntou se o seu irmão que estava ali podia chamar ele. Ele disse: não, só o Billy Paul, chamei ele, E então ele está lutando, Está lutando contra esse câncer, mas vamos estar em oração, por ele, que Deus é poderoso, Abraão, quando estava com 100 anos, ele recebeu a visita de Elohim, e Sara ganhou o Isaac, com a visita de Elohim. Abraão viveu depois que Isaac nasceu mais 75 anos, Morreu com 175 anos. Gerou filhos e filhas, casou com Quetura depois da morte de Sara. Teve muitos filhos, 7 filhos, e um número grande de filhas. E Deus renova o homem, Abraão se tornou um jovem, quando ele teve um encontro com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse 10, versículo 8 ao versículo 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos nesta noite. Receba nossos louvores e nossa gratidão, a nossa adoração. Convidamos a Tua presença, grande Espírito Santo, para estar aqui. Que o Senhor conforte nesse momento tão difícil o irmão Billy Paul e a sua família, a irmã Loice, os filhos, netos, neta, o irmão José Brana, o amigo, o irmão inseparável, no qual Billy Paul batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda uma adolescente.
o Senhor o abençoe e conforte a família, a irmã Sara Brana, irmão Jorge Smith, toda a família. É um momento difícil para eles, ó Pai. Do amigo, do irmão Billy, amado pela noiva no mundo todo. Billy, que viu tantas coisas e nos contou. Tu me desse o privilégio de estar ali nos Estados Unidos e abraçá-lo ali no seu escritório, conversar com ele, estando também aqui no Brasil. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida de Billy Paul. Obrigado, Senhor, porque ele é aquela testemunha da noiva. Muito obrigado. Abençoa sua família, esteja com ele ali, porque milhares de vozes de oração têm chegado diante do teu trono, Pai, em vários idiomas, pedindo que o Senhor tire ele daquele hospital. E, Senhor Deus, esteja com ele e dê a bênção, a cura que o Senhor comprou para ele no Calvário. O Senhor o dê nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. O terceiro êxodo é o ministério da noiva. O profeta pregou a mensagem, o terceiro êxodo. E ele fala dos dois primeiros êxodos, né? Sempre Deus usou um homem para cada êxodo, né? Quando ele tirou Israel do Egito, ele trabalhou através de Moisés. O segundo êxodo através de Jesus. E o terceiro êxodo hoje no ministério do sétimo anjo. Agora, esse terceiro êxodo que nós estamos falando, este ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11. Nós encontramos muitas coisas dentro desses 4 versículos. O livrinho é a revelação da palavra. Por isso disse o livrinho. O livrinho que João come. Hoje, cada um de nós temos que comer este livrinho. Cada um. Porque se você não comer, você morre, você adoece, você fica fraco, né? Você não pode entrar num jejum forçado, você tem que comer. Você tem que comer, você tem que beber. Beber água, não é vinho, não é uísque, né? Mas você tem que comer. Espiritualmente você tem que comer a palavra. O irmão Brana disse, eu ouvi isso do irmão Billy Paul quando ele esteve no Rio de Janeiro. Ele disse, o irmão Brana disse que o cristão, ele lê todos os dias sua Bíblia e ele ora. No terceiro êxodo, algo me chamou muito a atenção, né? Qual é o nome da palavra? A palavra, ela tem nome, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, tem um nome. A Bíblia nos revela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra também não é nome. A palavra, ela tem nome. Tem pessoas que dizem que o novo nome é a palavra. Não. O irmão Brana diz que a palavra tem nome. Agora, Apocalipse 3 e 12, ele nos dá a promessa de um novo nome. Ele fala de um nome e de um novo nome. E 2 e 17 também ele nos fala sobre a pedrinha branca. E nessa pedrinha está o seu novo nome. É novo, não está falando do velho.
não do nome. Agora, a palavra não é nome. No princípio era a palavra, o verbo, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? E Deus também não é nome, né? Deus é um objeto de adoração. Então o profeta, na sua oração, ele diz: abençoa a tua palavra, 48 do terceiro êxodo. Abençoa a tua palavra esta manhã, Senhor, essas poucas escrituras e notas que tenho anotadas aqui. Que o Espírito Santo venha agora enquanto me dedico à circuncisão da língua e pensamento, mente, e a igreja dedica seus ouvidos de entendimento, seu coração, todos nós juntos, de modo que tu nos fale através da tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Em nome da palavra, Jesus Cristo. Nós pedimos isto, amém. Qual é o nome da palavra? Jesus Cristo. Paulo conheceu o nome da palavra, ele não conheceu o novo nome da palavra. Esse aqui é o nome da palavra, Jesus Cristo. Porque quando ele subiu com o novo nome, ele deixou o nome aqui. Porque o nome Jesus é para perdão de pecados, é para orar pelos enfermos, expulsar demônios. O nome de Jesus é para salvação. Então, quando ele sobe, ele não sobe com o nome, ele sobe com o novo. O nome fica. Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele não disse seja batizado no nome da palavra. Ele deu o nome da palavra. E esse parágrafo 48, para vocês aí que estão anotando, a palavra tem nome, né? A palavra que te salva. Agora, o nome, quando as pessoas pegam as coisas ao pé da letra, eles acabam se matando. É a mesma coisa de você não saber lidar com a arma de fogo, né? Você vai acabar dando um tiro no pé, vai acabar dando acidente, matando alguém. Você não sabe lidar, você não teve numa aula de tiro. Assim é a palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma espada, né? Você tem que saber lidar com ela. Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, discerne os pensamentos do coração. Então você tem que saber lidar com esta palavra. Por isso o apóstolo São Paulo disse: a letra mata e o espírito vivifica. Vocês estão me ouvindo que são policiais, que são segurança, né? A arma na mão de vocês é segurança. Você vê um policial armado, é segurança. Agora você vê um paisano com uma arma na mão, você já fica com medo. Você vê um policial, você não tem medo, né? Você sabe que é um homem treinado, ele sabe lidar com aquela arma. É a mesma coisa a palavra de Deus. Na mão de uma paisana, né, que não tem autoridade, não está fardado, não está com a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, você tem que estar com a armadura de Deus, fardado, para poder usar a palavra, senão você vai matar. As pessoas, eles te citam um monte de mensagem, um monte de escritura. O adventista também, para poder defender o sábado, ele te cita um monte de escritura. Ele começa lá no Antigo Testamento, vem vindo. Só que São Paulo disse que o obreiro ele tem que saber manejar
a palavra da verdade. Ele tem que saber manejar. Porque se ele não souber, ele vai se ferir e vai ferir os outros. É o problema hoje com a igreja, com o ministério. Então, você vai no Testemunho de Jeová, eles também têm um monte de escritura para poder provar que eles estão certos. Porque, gente, não é aquele monte de escritura que vai provar. É a revelação da palavra. Eu já vi as pessoas dizer que o novo nome era a palavra. E o irmão Branham dizia, em nome da palavra, Jesus Cristo. Então a palavra tem nome. Ela aqui na terra chama Jesus. Quando ele subiu, ele teve que deixar o nome. Ele subiu com um novo nome. Durante as eras ele foi filho de Deus, ele foi sacerdote. Durante as eras ele foi o Espírito Santo. Ele foi o intercessor. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, houve 7 períodos da igreja que ele foi intercessor. Mas na 7ª era ele sai do trono da intercessão, porque os selos tinham que ser revelados. Agora, veja que essa espada não foi dada na mão de Billy Graham, nem de Oral Roberts. Essa espada se fez carne. Ele confiou a Paulo, a Irineu, Martim, ele não confiou a todos. Ele não confiou para Fileto, para Himeneu. Você pode ver esses nomes no Novo Testamento ali, nas epístolas paulinas. Ele não confiou para eles. Ele confiou ao mensageiro. Da mesma forma, a mensagem hoje foi confiado a João, ao mensageiro. Tem muita gente que prega a mensagem, fala da mensagem, mas não tem ela. Não é você falar, é você ter, você receber. Jesus disse, vocês vão receber do que é meu, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então o nome dela é Jesus Cristo. 298 do 3º Êxodo. Este grande anjo do pacto, Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora ele é uma coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele com o 3º êxodo. Quem é ele? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele foi Pai ontem, Filho hoje e Espírito Santo sempre nas eras. O primeiro êxodo, o que ele fez? Ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. Saiu do Egito para a Palestina. O segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual. Veja, olha a condição que estavam eles. São Mateus capítulo 15. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus veio num tempo de tantas denominações, herodianos, essênios, saduceus que não criam em ressurreição, nem em espírito, nem em anjo, e fariseus que criam. Estavam todos divididos. Olha, o 3º êxodo, ele estava os tirando de uma condição espiritual. Veja o que ele diz no parágrafo 300. Segundo êxodo, é o segundo, não é o 3º.
Ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Esse é Jesus. Então Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. A alma que não ouvir este profeta será eliminada. Agora, ele hoje está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. Agora, o terceiro êxodo é para nos levar ao milênio, a uma terra espiritual, a mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas, e a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo, a mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro. E aqui ouvemos entre nós. Ele disse, agora ele está aqui entre nós, Deus em carne. Isso foi que Billy Paul foi testemunha. Ele falando dos esquilos, que fizeram a pergunta para ele sobre os esquilos que o irmão Brana, Deus no irmão Brana, criou. Porque nesse tempo ele criou. Era o criador. Mas, na Palestina, ele pegou o pão e multiplicou. O pão já existia. Aquele esquilo não existia. Billy Paul disse, eu comi o esquilo que foi criado pela palavra falada. Porque aquele esquilo, o irmão Brana matou e ele sangrou, não era visão. Era real. Por isso hoje nós estamos nesse terceiro êxodo. É o ministério da noiva, da esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Então ele disse, saiam, 302, saiam deste caos, saiam dessa Babilônia, saiam desta confusão, venham ao Deus vivo, venham à palavra. Você vê que a palavra hoje tem um novo nome. Nós vamos chegar lá. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo. Hoje, ele disse, ele está entre nós. Hoje, ele está entre nós. Ele está em nossa carne. Você não pode olhar para a sua condição débil, fraca, cheia de falha. E na verdade somos. Senão você vai afundar como São Pedro, andando por cima das águas. Começou a olhar a condição dele e se afundou. Você tem que olhar para o autor e consumador da fé. Olhar para aquele que está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo ao nosso encontro. Nós vamos encontrar com ele nos ares, nesse arrebatamento. Vendo Israel em guerra, Rússia e Ucrânia em guerra. Que é isto? Nós desse outro lado, pegue a mensagem do ouro de parto, você vai ver que a terra está tendo as suas contrações. A guerra é uma das últimas contrações. O profeta disse que a primeira contração que a terra teve para dar luz à nova terra foi a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda. E agora está a caminho o terceiro ai, a terceira guerra. Mas há essas pequenas guerras. A terra está como uma mulher a ponto de dar luz. E nós aguardamos, gememos em nós mesmos. É como diz São Paulo.
para receber aquela adoção, a terra também geme, tem as suas contrações. Vai brotar aquela nova terra. Você vê no futuro lá, você vai ver por que a guerra na Palestina. O trono de Deus vai estar ali no milênio, porque brigam por aquele pedacinho de terra. Ali foi a terra da promessa que Deus prometeu a Abraão. Deus não prometeu a Ismael. Isaú vendeu por um prato de lentilha. Os árabes não é dono daquilo ali. Aquilo ali é do povo de Deus, da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos. Porque aqueles ali também são filhos de Abraão, mas não é filho de Jacó. Você pode ver que quando chega em Jacó é 12. Quando chega em Isaque, ainda tem um Esaú. Quando você chega em Abraão, ainda tem o Ismael, os 7 filhos de Quetura. Mas quando chega em Jacó, é só os 12. Depois os filhos de José. Parado na brecha, nós vemos que ele deu um sinal eterno para Moisés, terceiro Êxodo 53. Ele deu um sinal eterno para Moisés, para Jesus e para Brana, que Deus é perfeito em 3. A Moisés ele lhe deu um sinal eterno, e a Jesus também. Você pode ver em Isaías. Agora, quando Billy e eu começamos a rodar, e Billy adormeceu outra vez, e isto disse: eu lhe darei um sinal eterno. E eu disse: Senhor, eu esperei um pouquinho, nada aconteceu. Eu disse: qual é o sinal eterno, Senhor? Eu esperei uns poucos minutos, e logo então eu olhei para ver Bill. Ele estava dormindo. E ele disse: eu lhes darei um sinal eterno. Era Deus falando dentro dele. Deus não estava gritando, não. Lá dentro, eu lhe darei um sinal eterno. Estava vindo do Canadá para os Estados Unidos, dirigindo. Estava nevando. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuir a marcha. Você sabe, ó que coisa, o Espírito do Senhor. Eu senti como se pudesse gritar e chorar. Eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Ele disse: seu nome está escrito sobre toda ela. O nome é o sinal eterno. Seu nome está escrito sobre toda ela. Você vem me pedir uma explicação, eu não sei te explicar, eu só sei crer. Eu nasci nessa mensagem para crer, para comer o livrinho e profetizar outra vez. Tem gente que diz: tem que botar a fita do irmão Brana, nós vamos ficar escutando o irmão Brana. O irmão Brana já diz na mensagem de acusação, ele disse, ele falando sobre casamento e divórcio, ele falando sobre a mensagem de acusação, ele disse: essa mensagem, ministros, é para vocês estudar, ouvir nos seus escritórios para dar para o povo. A coisa está indo a um extremo. A coisa está indo a um extremo. Se você não é do grupo do aperto play, parece que você nem é do rapto. Você está vendo como é que está aquela confusão?
Eu estava numa oficina hoje, eu fui trocar o filtro do gás, aí eu vi uma pessoa chegando num carro, e eu conhecia a pessoa. A pessoa também me conheceu, mas ele fez questão, ele fez que não me viu. É do grupo do Aperto Play. Gente, não é isso que ensina a mensagem. Eu tentei olhar, tentei dar um tchau, mas a pessoa faz isso aqui que não está te vendo. A gente não está para tirar membro dos outros. Não. Nós estamos aqui para crer na mensagem, para amar uns aos outros, para estar no arrebatamento. Nós queremos ver nossos irmãos no arrebatamento também. Seu nome está escrito sobre toda ela. Eu parei, olhei para cima da montanha, vi aqueles 7 montes. Note bem, 7 montes. Agora aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha, antes de você entrar no outro lado do país, não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste, como uma montanha estava disposta. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores. Então um grande pico, então outro pico pequeno, então um pico maior, então um pico pequeno, então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. Eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Quantas letras existem em seu nome? Ele estava orando no nome da palavra. Eu estava vendo um grupo cantando muito bonito, né? Achei lindo os hinos. Se você levar para uma linha, é bom. Mas quando eu vi, eles vão ao extremo para orar no nome de William Branham. O nome de Branham não é para oração. Os trovões revelam para nos dar fé arrebatadora, para transformação. Não é o extremo. Não é a direita e a esquerda, é o centro. Quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-M. E um irmão que ele já morreu, ele já partiu, Deus o recolheu. Então ele dizia que Branham Marion Branham era novo nome. Então tinha que batizar no nome de Branham Marion Branham. E assim eles vão enganando o povo. A letra mata. É a arma que você não sabe usar. Você que serviu o quartel, você sabe, você tem treino. Que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem os selos, os trovões, o novo nome. Senão você vai matar. Que maneja bem essa terceira puxada. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então, sua primeira puxada, um tanto alta, vocês sabem, o sinal na mão, ele pegava na mão das pessoas, sabia o tipo de enfermidade que tinha. Então, houve um pico, um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. Então veio o discernimento, a segunda puxada. Aí já conheci o segredo dos corações das pessoas. Agora, eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo com pequenos picos. Vê? De volta, como não era o meu ministério ainda, então veio o terceiro. 3, como não era o meu ministério ainda. 3 é um número de conclusão, vê? O terceiro.
O próximo pico era o 5, número da graça. O pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo. Vê, eu parei e mostrei isso a Billy, e eu olhei para eles. Ele disse, agora que aquilo permaneça. Deus disse que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde desse lugar. Ele dá um outro toquezinho na mensagem à alma que estão em prisão hoje. Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, 312, eles poderiam lhes dizer. Lembre que aqueles 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer. Está. Não há um outro pico além desse, não há. Está sobre a divisa continental. Vai bem para dentro do deserto. Dali em diante, a eternidade entra. Te darei o quê? Um sinal eterno. Não tem outro pico além daquele. Dali entra a eternidade. É essa terceira puxada que nos leva à eternidade. 7 picos, bem na divisa continental. Isso está exatamente entre o bem e o mal. E no fim disse, a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. Isso mesmo, vê muito bem. Agora, a meretriz também está em cima de 7 montes. Você está vendo a personificação? Você está vendo Satanás? Ela também se senta sobre 7 montes. Quando a noiva está em... Veja, quando ele diz, eu te darei o sinal eterno, seu nome é envolvido naqueles 7 picos, é envolvido nessa eternidade. A meretriz também, a igreja que caiu em Nicéia, se estabelece, se edifica sobre 7 montes, porque Roma está edificada sobre 7 montes, 7 montanhas, 7 picos, e hoje, 216, terceiro êxodo, e hoje ele tem feito a mesma coisa sobre o sinal do espírito agora, religioso, professando o cristianismo, tomando nossas moças e casando-as com moços católicos e fazendo-os criar seus filhos católicos para quebrar o poder do outro lado. Aí está seu demônio, aí está seu diabo sentado sobre 7 montes. Usando coroas tríplice, simplesmente espertalhão e astuto, inteligente, intelectual, como a serpente, a semente da serpente, seus filhos, usando as mesmas técnicas intelectuais. Apocalipse 17, 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Apocalipse 10, 8 a 11, está sentado no sinal eterno, nos 7 picos, sobre esse novo nome. E a meretriz com suas filhas, o concílio mundial, também sentado sobre 7 montes, de Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Mais 5 minutinhos. Terceiro êxodo 85. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso, e os homens podem se pôr de pé e lhes fazer tal discurso intelectual. Aqui é onde está o engano hoje na terra. As pregações intelectuais, que dizem que usar a mensagem do Mombrano é amuleto. Podem quase fazê-lo crer nisso. Agora paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Os discursos intelectuais seriam tão polidos que iria enganar o povo.
se possível. É evangelho, é selos, é trovões intelectuais, é selos intelectuais. Não é selo revelado. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual, se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo. Não condenaram? Na África, no Quênia, no Brasil, nos Estados Unidos. Hoje pregam, diz que o irmão Brana foi um impostor. Foi falso. E menciona um monte de coisa, disparates. Eu já ouvi, e parece que eles nunca escutaram o profeta, nunca leram a mensagem. Hoje nós temos fitas gravadas, onde irmão Brana disse, irmão Norma, irmão Fred Sotman estão aqui, eles estavam comigo lá quando aqueles 7 anjos vieram. E eles disseram que não. Eles dizem que foi em março. E assim eles vão botando data, outros já vão descrendo no irmão Brana. O profeta disse que seus discursos e as suas mensagens intelectuais, que eles condenam até o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está numa pessoa. E nesse terceiro êxodo ele está em um ministério, porque não tem o 8º mensageiro, tem a mensagem de uma só pessoa. Tomaria a maneira do homem, nós vemos isso. Você sabe que os irmãos de José tentaram se livrar de José por causa dos sonhos. O profeta diz no parágrafo 78 da mensagem do terceiro êxodo, eles tentaram se livrar dele. Vão matar. Outro, veio Rube ali e Judá, disse, não, vamos vender então. Eles queriam se livrar dele, porque ele era espiritual. Eles tentaram se livrar de Moisés, se livrar de Elias. Acabe procurou para matá-lo, Jezabel também. Eles tentaram, porque eles diziam que aquele homem não tinha utilidade para eles. Eles tentaram se livrar. Tentaram se livrar de Brana. Hoje, eles tentaram se livrar do pastor Joaquim. Mas quando Deus não trabalhou mais no pastor Joaquim, estava trabalhando em outro homem. Então hoje eles estão tentando se livrar dessa mensagem. Pastor já me ligou e disse, pastor, diz para tirar essas mensagens do YouTube. Meu Deus, dizer que Jesus já veio. São cegos. Estão em trevas. Eles tentaram se livrar. Eles tentam se livrar de mim. Tentam se livrar de você. Que Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé. Porque simplesmente não se livrar dele foi o que disse os irmãos de José. Porque simplesmente não se livramos disto. Porque isso aqui incomoda. Isso aqui é um fio que tem energia. Você sabia? Isso aqui liga a luz, faz máquina funcionar. Isso aqui não é energia cortada. Essa casa, a luz não está cortada. Que você liga, funciona.
A mensagem que você pega funciona. Se você pegar a mensagem de 48, funciona. Funciona dentro dos selos. Tudo funciona aqui. A luz, haverá luz no entardecer. Pai maravilhoso, muito obrigado pela sua palavra, por esse terceiro êxodo no ministério da esposa, Pai. Estamos marchando agora, não para o deserto, não para a terra prometida, mas saindo da terra prometida para o rapto, para o milênio, para a eternidade, dentro desse sinal eterno. Não há outro pico, não há outra terceira puxada. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.